Roberto, você já me entrevistou uma vez, mas você nunca disse se eu estava demitido ou não. E eu quero ter essa sensação de que eu estou no aprendiz. Como é que você fala? O Paulo Guedes você também nunca demitiria, né? Se eu demitir o Paulo Guedes, você está brincando? Mas dos grandes motivos da gente querer mais 4 anos do nosso presidente é dar uma oportunidade ao nosso ministro de poder completar um trabalho. Porque se você parar para analisar seriamente, eles começaram um governo que o governo estava aparelhado de uma série de pessoas do passado. Aí pegaram uma pandemia pela frente, depois uma guerra pela frente. E olha o que foi feito com a economia do Brasil nesses 4 anos. É só olhar. Eu digo sempre para as pessoas que ficam falando, não, mas o presidente é bravo, o presidente perde um pouco a estribeira. Tal. Ele tinha que bater para quebrar a espinha dorsal de um sistema enraizado, de um sistema corrupto, de um sistema de interesses, de uma coisa muito complexa. E colocou ministros técnicos, como este que está aqui, que é o maior ministro da Economia do mundo atualmente, na minha opinião. Dificilmente você vai encontrar alguém do nível dele, não só em termos de economia, mas em termos de cultura, em termos de visão, em termos de cabeça moderna, tal. Enfim, a gente sabe quem é o nosso ministro e o presidente acertou. E olha que teve pressão para tirar esse ministro lá atrás, né? E ele, tanto quanto o ministro Tarcísio, que acabou de sair daqui, quanto os outros ministros muito bons, quer dizer, um ministério técnico que não foi nomeado por interesses políticos. Isso nunca tinha acontecido no Brasil. Exato. E se a gente possa imaginar, sem querer ter bola de cristal, porque eu acho que nós não vamos ter que passar por isso, eu espero. Mas vão voltar as nomeações, por isso que eles não estão, inclusive, dizendo quem serão as pessoas. Não vai voltar, justo. Não, mas se por acaso eles vencerem as eleições, vão voltar os interesses, as nomeações, as coisas. Nós vamos perder essa chance que o Brasil tem de passar para o primeiro mundo, para integrar o mundo de uma forma que todos nós empresários, todos nós brasileiros queríamos, que o Brasil pudesse, né, finalmente, né, ministro, você tendo mais 4 anos na sua frente, Ministro, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu conheço bem a história do ministro. O ministro teve um prejuízo danado como empresário em aceitar essa função. Então, isso mostra o espírito verdadeiro de um homem que quer fazer o bem do Brasil. Imagina o prejuízo que ele teve, com a genialidade dele, com os negócios que ele teve a vida toda. Ele deixou 4 anos, ele vai deixar 8 anos, ele vai estar fora da iniciativa privada. Não é fácil. Não que ele precise tanto, porque ele é um homem de sucesso, mas não é muita gente que pensaria assim, né? Então, eu não quero me alongar muito, mas assim, o que eu fico muito feliz em ver primeiro, estava dizendo sobre o presidente. Presidente, pode ver o presidente agora. O presidente não está. O presidente está. Essa entrevista ontem, nesse pool com o SBT, CNN e todos, você viu a tranquilidade, a qualidade das respostas, o preparo do presidente. Então, ele não precisa mais bater, porque ele já conseguiu o que ele precisava fazer. Então, ele está vislumbrando 4 anos de uma forma diferente, de uma relação diferente com todos, né? Ele vai presidir para todo o Brasil e não só para quem o apoia, porque ele é o presidente de toda essa nação e de todas as pessoas, inclusive os petistas, inclusive todos que não gostam do presidente. É assim que ele tem que agir. Eu queria passar a bola para o ministro Paulo Guedes justamente por isso. Eu vou falar de um jeito bem assim para as pessoas mais humildes que entendem. O governo PT, quando ele entrou, ele gastou o dinheiro todo, foi jorrando dinheiro, né, sem se preocupar com o que tinha guardado. E é muito fácil fazer um governo assim populista, que você gasta, sem se preocupar em arrumar a casa, né, ministro Paulo Guedes? E depois você quebra o Brasil. A gente ficou muito perto de quebrar. Contanto que a presidente Dilma, que entrou depois de Lula, sofreu um impeachment, porque a gente estava caminhando para o buraco, né, ministro? Estávamos. Na verdade, é um modelo econômico. Quando o modelo é ruim, vocês podem ver, a América Latina está desmanchando. A Venezuela já está num estado que nós chamamos de miséria, o caminho da miséria. A Argentina está indo para a hiperinflação. A Colômbia estava bem lá atrás, a Colômbia infelizmente vai para o caminho errado. Piorou, está indo para o caminho errado. Chile também. Chile está indo para um caminho complicado também. Então, o que aconteceu com o Brasil é que nós já fomos a nação mais dinâmica do mundo. O Brasil tem a maior colônia de japoneses fora do Japão. Tem mais japoneses fora do Japão. Se você quiser procurar japonês fora do Japão, vem para o Brasil. É onde tem mais japoneses fora do Japão. Também. Segunda maior colônia de italianos. Terceira maior colônia de alemães. Trazendo gente do mundo inteiro. O Brasil tem uma dinâmica enorme. Meu pai não tinha curso superior e conseguiu criar a família toda, melhorando, porque o país crescia 7,5% ao ano. O que aconteceu conosco é que nós fomos capturados por um modelo errado e normalmente associado ao socialismo. No Brasil, curiosamente, foi um regime até de direita. Os próprios militares também fizeram a estatização. Aquilo funciona durante um certo tempo, fazer estrada, fazer ferrovia, fazer
usina hidrelétrica, isso funciona de um certo tempo, mas depois, ali na frente, colapsa. Então nós assistimos o colapso da União Soviética, assistimos o colapso da economia brasileira, o colapso do Chile, o colapso de Cuba, e o Brasil estava nesse caminho. O presidente Bolsonaro era um conservador que se revoltou contra essa corrupção na política. Contra como esse você sistema, disse, né? Era um sistema. Corrupção na política e estagnação econômica. O presidente Bolsonaro se revoltou contra isso e liderou um movimento de conservadores. Os liberais vieram juntos numa aliança contra a esquerda, uma aliança política, democrática. Pela primeira vez em 30 anos, conservadores e liberais venceram a esquerda. Nós vimos no último debate que o adversário ficou quase metade do primeiro bloco inteiro falando sobre isso. Foi o país que talvez melhor administrou a pandemia. Falam do atraso, tal, porque o presidente já explicou isso, né? Foi que um dos que mais vacinou no mundo, nós vacinamos mais que países europeus. Sim, né? sim. A população total do Brasil foi uma das mais vacinadas Segundo do mundo. do mundo. Segundo do mundo. Vacinou. Perdemos o quê? Para os Estados Unidos? Estados Unidos, mas Só. se colocar proporcionalmente, a gente vacinou mais. A gente vacinou mais na proporção, porque eles têm 300 e tantos milhões de habitantes. E esse plano emergencial que cuidou das pessoas, talvez não tenha paralelo no mundo todo. Então, é uma injustiça dizer, né? Poderíamos ter sido um pouco mais rápidos, mas era difícil, porque não tinha aprovação da Anvisa, tinha uma série de outros aspectos. Mas, enfim, eu queria, se pudesse, perguntar para o ministro, porque aí representando um pouco todos os empresários desse país que adorariam fazer essa pergunta nesse momento, dessa live tão importante. A gente fez uma análise rápida aqui para trás, né? Para trás nós fomos brilhantes, ministro, com todo, assim, eu fico muito feliz e muito orgulhoso de ter um ministro como você aqui no nosso país. Eu Mas... continuo com o emprego, então? Não, pelo amor de Não Deus. vou ser demitido? Jamais vou te E demitir. o PT? É? E o PT vai ser demitido? O PT já está demitido há muito tempo e eu não demitido. consigo entender, por isso que eu fiz até um vídeo onde eu falava que eu não consigo entender essas pessoas, e principalmente alguns empresários que não ficam falando que o presidente ameaça a democracia. Essa foi a pessoa, eu só vou voltar depois da pergunta, tá? Que eu quero falar de futuro. Rapidamente dizer assim, o presidente foi a pessoa mais batida, mais criticada, mais, né, por toda a imprensa, por tudo, e nunca ninguém foi preso, nunca ninguém foi censurado, pode falar o que quiser. O presidente deu liberdade, né, contra até o próprio interesse dele, eventualmente, mas mostra que ele é um democrata, uma pessoa que não tem nenhuma vontade. Liberdade de opinião. Liberdade de opinião, de expressão. Liberdade econômica, liberdade de expressão. Imprensa. Só se fosse liberdade de imprensa. Liberdade de imprensa. Agora, ele xinga de vez em quando. Se isso for crime, xingar de vez em quando, né? Eu não acho que é um atentado à democracia xingar alguém. Ele xinga de vez em quando. Agora, não mandou prender ninguém. E as pessoas evoluem, gente, é uma coisa muito importante. Se você olhar o passado, o presidente falou coisas que tenho certeza que ele até se arrepende às vezes, por uma mulher, uma brincadeira, uma coisa. Ele é muito brincalhão, ele é aquele jeitão simples que ele tem, mas é um cara que tem uma inteligência intuitiva fantástica, você tem uma visão boa, sabe o que está fazendo porque contrata ministros, né, do nível de vocês. Então, assim, eu acho que o presidente tem toda a condição do mundo de seguir à frente, fazendo agora, dessa vez, uma coisa bem diferente, né? Acho que a lição de casa foi feita nesses primeiros 4 anos, o presidente já mudou. É só olhar as posturas dele nas últimas entrevistas, nas lives, nos debates, você já pode perceber que no ser humano, a qualidade de você reconhecer que você precisa mudar, né? Nós estávamos brincando com o ministro, nós estávamos falando, ele finalmente assumiu a liturgia do cargo de presidente, né? Presidente, você pode ser simples, mas por favor, vamos, né, entender que você é o líder desse país e você é a imagem que o país vai passar para fora e para os jovens. Então, você tem a obrigação de segurar um pouco a tua... Mas... né? Ele fica revoltado com as injustiças, aquele jeito dele, exagerado. Mas mudou da água para o vinho, eu tenho certeza que nós vamos ter um novo Jair Bolsonaro daqui para frente, né? E isso é muito importante. Estou certo ou estou errado, ministro? Certo, José. É importante dizer o seguinte, nunca teve um presidente com um grupo de ministros, como você falou, escolhido dessa qualidade, não. Dessa qualidade e tão leais a ele. Isso mostra o líder que ele é. E com muitas mulheres, né, Fábio? Muitas mulheres. E o presidente, tinha ele Ruda, deixa a gente Damares, trabalhar. Tereza, a ministra Cristina, Tereza, que foi a melhor ministra de mulheres, Agricultura, né? que eu já vi, né? E eu destaco essa escolha técnica dos ministros. Por exemplo, eu sou delegado da Polícia Federal, não teria em outro governo chance nenhuma para ser um ministro de Estado. Imagina, para ser um ministro da Justiça. E eu te digo que isso ajudou demais, principalmente no combate à corrupção. Eu vejo essa um grande divisor de águas do nosso governo, uma escolha técnica de ministros que são concentrados no interesse público, em fazer funcionar. As estatais tinham um prejuízo de 30 bilhões, quase 40 bilhões por ano, estão dando lucro 180 bilhões por ano. Exatamente. Corrupção diminuiu. E o ministro Paulo Guedes está brutalmente. quebrando todos os paradigmas. Né? Todas as agências que projetavam o crescimento do Brasil começaram com 0% esse ano, 1%, 2%.
já estão passando de 3. Eu acho que a gente vai crescer, talvez, esse ano mais que a China. Mais que a China. Parece que a Nos China últimos está 40 crescendo. anos isso não ocorreu. Isso nunca aconteceu. Inflação mais baixa que nos Estados Unidos, na Alemanha, crescimento maior Nós que a China. somos do G20, ministro, a 4ª menor inflação, só Sim. atrás da China, Sim. Japão e Arábia Saudita. O ministro Guedes coloca aqui todos esses feitos fantásticos do nosso país, né? Na mão de vocês, competentes ministros, que se fosse minha empresa, eu queria ter vocês como parceiros, tocando o negócio junto. O Brasil tem que ser olhado, tem que ser visto como uma grande empresa que tem que ser tocado de forma, né, correta e buscando eficiência, eficácia, etc. O que me incomoda, e aí eu falo como homem de comunicação que eu fui com quase 40 anos de carreira, e foi o grande erro, na minha opinião, do presidente Bolsonaro, foi não ter divulgado tudo que foi feito por esse governo através da propaganda, etc. Cortou tudo, propaganda, aquela história de ter esse problema com a mídia, etc. É uma bobagem muito grande, na minha opinião, um tiro no pé que nós demos. Nós que eu falo porque eu torço muito por esse governo. E a população brasileira não sabe tudo o que foi feito. Mas foi das duas partes, sabe, Justus? Não, eu não estou... Das duas partes no seguinte sentido. Nós não tivemos capacidade de comunicação. Ele até entrou depois e melhorou bastante, mas nós não tínhamos a capacidade de comunicação. Mas você entrou já no meio da pandemia. Ele da entrou no história, meio né? da pandemia. Então, o erro do nosso lado foi a incapacidade de comunicação. Nós estamos tão afundados no trabalho, trabalhando tão intensamente, que não dava tempo de ficar tentando a comunicação. Mas e, ao tem mesmo uma tempo, coisa, houve PG, corte não é de isso. verba, tudo isso. Mas, Porque de outro lado, Tem um ponto também. 30 anos de poder da centro-esquerda. Tem um ponto, PG. E quem perde o poder não perdoa. E ataca, e fustiga, e condena, e procura pretextos. Então, naquele momento, eu acho que deixaram alguns, inclusive, de ser brasileiros. Estavam mais interessados em denegrir, em sabotar, em combater, em atacar. O presidente nunca teve problema com o conteúdo dele, porque o conteúdo dele É forma. de boa índole. O problema forma. dele sempre foi a forma. A forma. A forma. As pessoas não entendem direito as coisas que ele fala. Ele é o Shrek. Exatamente. É o Então, Shrek. mas mudou. Você pode perceber. É o Shrek Ele já carinhoso. caiu em si. Eu acho que as pessoas evoluem, né?